Janeiro de 2024, o Real Madrid levantou a sua 13ª Supercopa da Espanha depois de destruir o Barcelona por 4-1 em Riad. Foi uma noite de afirmação. Vinícius Júnior comandou o espetáculo com um hat-trick impressionante. Rodrigo marcou o 4º gol e o time de Carlo Ancelotti parecia simplesmente intocável. No caminho até aquela final, o Madrid já havia sobrevivido a uma batalha caótica contra o Atlético de Madrid, vencendo por 5-3 na prorrogação. Alguns meses depois, em maio, o Real Madrid conquistou La Liga número 36, com 4 rodadas de antecedência. Eles haviam assumido a liderança do campeonato desde a 18ª rodada, tornaram-se a melhor defesa da liga, quebraram seus próprios recordes de jogos sem sofrer gols e terminaram como o ataque mais goleador da Espanha. Parecia domínio absoluto. Então chegou 1º de junho de 2024, Wembley, a maior noite de todas. O Real Madrid conquistou a Europa mais uma vez, levantando sua 15ª Champions League após vencer o Borussia Dortmund por 2-0. Dani Carvajal e Vinícius Júnior marcaram os gols. Vinícius foi eleito o MVP da final e também o melhor jogador da competição. E os madridistas ainda falam sobre aquelas vitórias lendárias no mata-mata contra o Manchester City e o Bayern de Munique. Os títulos continuaram chegando. Em agosto, o Madrid derrotou a Atalanta em Varsóvia para vencer sua 6ª Supercopa da UEFA. Valverde e Mbappé marcaram, Bellingham foi eleito o MVP e a temporada parecia imparável. E em 18 de dezembro, o Real Madrid coroou tudo isso ao se tornar campeão mundial pela 9ª vez. Uma vitória por 3-0 sobre o Pachuca, no Catar. Gols de Mbappé, Rodrigo e Vinícius Júnior. Outro título, outra comemoração. Outro lembrete do poder do Real Madrid. Mas aqui está a verdade desconfortável. Esse Real Madrid não existe mais. Tudo o que os tornava dominantes desapareceu. A confiança, o controle, o fator medo. O Real Madrid está em crise e ela é pior do que imaginávamos. Não acredita? Então observe isto. Na temporada passada, Carlo Ancelotti alertou sua comissão técnica muito cedo. Ele deixou claro: nada vai funcionar se o esforço defensivo do elenco continuar no nível mínimo. Isso não era um palpite ou uma sensação de um técnico experiente. Era sustentado por dados. Ancelotti analisou a distância total percorrida pelo time em cada jogo, a intensidade das corridas e comparou esses números com os dos adversários. O cenário era preocupante. E ele estava certo. Mesmo com o Madrid começando a temporada vencendo a Atalanta por 2-0 na Supercopa, o futebol já dava sinais de alerta. A partir de agosto, as atuações pareciam apáticas, desconectadas e frágeis. Ainda assim, Ancelotti manteve suas ideias. Mbappé foi forçado ao time titular. Rodrigo foi protegido após uma grande temporada. O meio-campo não foi reconstruído. Apesar da saída de Toni Kroos, o cérebro que controlava tudo. Na defesa, novas lesões graves surgiram. Éder Militão sofreu novamente, mas o golpe mais duro foi Dani Carvajal. Sua ausência pesou muito mais do que o esperado, e não havia um substituto adequado. Asensio surgiu como solução. Tchouaméni cobriu quando necessário, mas Vallejo virou um fantasma, jogando apenas 10 minutos em toda a temporada. A sensação ruim virou realidade na final da Supercopa da Espanha. O Barcelona destruiu o Madrid por 5-2. Depois, em La Liga, no Bernabéu, outra humilhação. 4-0. Esses jogos não foram acidentes, foram avisos. Dentro do clube, todos sabiam que algo estava errado. Mas o plano permaneceu o mesmo. Abril escancarou tudo. Na Champions League e na Copa do Rei, o Madrid mostrou estar um nível abaixo de Arsenal e Barcelona. O Arsenal de Arteta dominou completamente os 2 jogos, vencendo por 5-1 no agregado. Na final da Copa do Rei, o Barcelona venceu novamente. O Madrid até lutou, virou um 0-1 para liderar o placar, mas acabou colapsando e perdeu por 3-2. 3 derrotas para o Barça em uma temporada. Um agregado brutal de 12-4 nos clássicos. Esse time do Madrid não corria, não pressionava, não tinha planejamento claro. Mbappé desorganizou Vinícius, Endrick quase não jogou. Tudo parecia quebrado. O único grande time que venceu foi o Manchester City, na pior versão de Guardiola. E mesmo assim precisou de 2 atuações históricas de Mbappé. Na Champions, empataram 2-2 com o Atlético e avançaram de forma polêmica após o pênalti de Julián Álvares. O Arsenal os humilhou 2 vezes, 3-0 no Emirates e 2-1 no Bernabéu. E para fechar a temporada desastrosa, o Barcelona venceu o último clássico por 4-3, garantindo o título da Liga. Ancelotti saiu para a seleção brasileira. Então veio a grande aposta, Xabi Alonso. O homem que comandou uma temporada invicta no Bayer Leverkusen e conquistou títulos. Uma lenda do clube. Um gênio tático, como Mourinho já o chamou.
Xabi Alonso foi apresentado em 25 de maio de 2025. Ele não queria assumir antes do Mundial de Clubes da FIFA, preferia começar com uma pré-temporada adequada. O clube decidiu ignorar isso. Alonso não escondeu sua frustração. Essas são as circunstâncias, disse, tratando o torneio apenas como uma oportunidade. Houve sinais positivos iniciais. O Madrid pressionava mais, corria mais, parecia mais intenso. Arda Güler virou o cérebro criativo. Gonzalo Garcia foi uma revelação. Mbappé mostrou seu brilho quando disponível. Tchouaméni se firmou como elo entre defesa e meio. Vitórias convincentes sobre Juventus e Dortmund começou a ruir. Tentativas de mudar sua posição, cogitação de deixá-lo fora. O dano já estava feito. Apesar de um bom início na temporada 2025-26, o desastre veio com uma derrota por 5-2 para o Atlético, liderado por Julián Álvares. Houve conflitos sobre planejamento do elenco. Alonso queria um meio-campista organizador. O clube discordou. Alonso também enfrentou o desafio de suceder Ancelotti, um mestre da gestão de egos. Imposição rígida, menos liberdade, mais controle, nem todos aceitaram. O ponto de ruptura veio em 26 de outubro, na vitória por 2-1 sobre o Barcelona. Vinícius foi substituído e gritou: "Estou saindo do time, né? Estou saindo." Dali em diante, tudo mudou. Vieram maus resultados, lesões, desgaste, questionamentos públicos. O apoio ao treinador desapareceu. Após a derrota na Supercopa, os jogadores ignoraram a ordem de fazer o corredor de honra para o Barcelona, um símbolo perfeito do colapso. Xabi Alonso deixou o clube frustrado, com os jogadores, com a diretoria, consigo mesmo. O problema real ficou claro. Os egos tomaram o controle do Real Madrid. Vinícius Júnior, Bellingham, Valverde. O clube virou refém do vestiário. Desde que Mbappé chegou à elite, técnicos caem um após o outro, no PSG e agora no Real Madrid. Mbappé não é apenas um jogador, ele é um centro de poder. E essa é a verdadeira crise do Real Madrid. E ela é pior do que parece.